Fala pessoal do Estudando Direito, meu nome é Arthur Vanderlei e estamos de volta aí na continuidade das aulas passadas. Lembra que a gente começou aquela parte de Direito Constitucional edital da UFPB e aí a gente explorou o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, começou o 5º, parou para dar uma respirada, né? Porque é muita coisa, mas a gente continua aqui o restante do artigo 5º para Direito Constitucional edital UFPB, beleza? Vamos continuar aí sem mais delongas de onde a gente parou. Artigo 5º. É garantido o direito de propriedade. Famoso direito de propriedade, pessoal, tranquilão, né? Bora lá. A propriedade atenderá à sua função social. Pronto, função social da propriedade. Já deve ter ouvido falar, tá aqui esse inciso. Também nada demais para comentar, então aquilo que não é muito importante eu não comento, beleza? Aí vem aí a tríade importante aí, né, do artigo 5º. Bora lá. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Aqui é o procedimento de desapropriação, tá? Desapropriação, quando você já deve ter ouvido falar, né? Uma propriedade, ela não está lá atendendo a função social, ou o Estado precisa construir um hospital ali naquele local que tem aquela casa, eles querem construir lá por algum motivo. Eles vão lá, desapropriam, pagam em dinheiro previamente para que você saia daquele local e eles possam derrubar e construir alguma coisa, beleza? A gente vai destrinchar melhor. Tô só comentando por cima para você não ficar com curiosidade. Volta aí para a tela. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Por cima aqui, por cima aqui. Aí a gente especifica depois. Aqui é quando tem, por exemplo, pessoal, uma casa que os bombeiros civis, eles vão precisar usar aquela casa para apagar o incêndio da outra que está do lado. A rua não tem acesso, aí eu preciso entrar naquela casa, usar o muro daquela casa para colocar a mangueira do bombeiro e para estar lá apagando fogo. Então, é aí, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização, mas aqui olha a palavrinha ulterior, o que é ulterior, né? As palavrinhas da Constituição. Ulterior é depois, posteriormente. Se houver dano. Então, eu vou pagar só se eu tiver danificado alguma coisa e depois, tá? Obviamente não pode ser previamente, porque eu tô aqui tentando apagar um incêndio, resolver uma coisa muito importante e urgente, beleza? Olhe na tela. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Comentando por cima, porque a gente está naquela técnica de anotar e comentar especificamente nos próximos slides, aqui é aquela pequena propriedadezinha rural que é trabalhada pela família, agriculturazinha de subsistência, né, sem empregados, sem máquinas. E aí, infelizmente, pessoal, no Brasil, às vezes, essas propriedadezinhas elas têm dívida, né, dívida com compra de um material para agricultura, enfim, alguma dívida. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? O Estado quer penhorar aquela pequena propriedade que o cara já tá ali morrendo para sustentar, para sobreviver. O que é que a Constituição faz? Ela proíbe. Ela proíbe a desapropriação, a penhora, na verdade, em face dos débitos, né, dessa pequena propriedadezinha rural. A gente vai melhorar isso depois, tá? Bora avançar. Bora lá, anotações. Desapropriação. Olho na tela. Desapropriação no Brasil. É um procedimento estabelecido por lei, né? Lógico. Motivos. Quais são os motivos que podem ensejar, né? Originar aí uma desapropriação? Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Eu vou anotar aqui, exemplo, eu vou anotar aqui para você, sei lá, você não conhece muito bem como é que funciona, nunca ouviu falar, para facilitar seu estudo aí do lado de lá. Bora lá. Hospital. Construção de um hospital na esquina. Aí tem lá, eu preciso construir um hospital na esquina de determinado bairro porque é muito importante que seja. Então, a desapropriação, só para lembrar aqui, motivos: necessidade pública, utilidade pública, interesse social. O exemplo que eu vou lhe dar para você anotar e estudar em casa, ter uma melhor referência em relação à realidade, é o hospital na esquina.
O Estado quer construir um hospital público na esquina da rua tal. Aí tem uma casa lá. O que é que ele vai fazer? Ele vai desapropriar, ou seja, ele vai pegar aquela casa, aí ele vai pagar um valor justo, pessoal, né? Também não vai, ele não vai pagar um valor abaixo só porque é o Estado, não, tá? É um valor justo. De maneira prévia. Prévia é o quê? Anteriormente, antes dele desapropriar, ele lhe paga, ele deposita o valor. Inclusive está na lei, tá? Em dinheiro, tá? Em dinheiro, é dinheiro vivo, depositado na conta, tá? Coloquei aí salvo exceções na Constituição, que é um tópico que eu não vou falar porque tá lá no artigo 248, que é a desapropriação em caso de propriedade com cultivo de planta psicotrópica, em que o Estado ele pega, expropria, desapropria e não paga nada ao cara, obviamente, que estava traficando e plantando maconha lá ou o que quer que seja, tá? Então a exceção é essa, mas justa prévia em dinheiro. Não é título da dívida pública, não é da ação em pagamento, que é o Estado vai lhe dar um imóvel dele em troca do seu, não. É em dinheiro, justa e previamente, tá? Beleza, pessoal? Então avançando aqui. Anotações em relação àquela ideiazinha do bombeiro. Lembra daquela ideia do bombeiro? Uso de propriedade em perigo público. É o bombeiro que quer apagar o incêndio da outra casa. Aí ele vai lá, entra na sua casa sem você querer mesmo, tá? É sem você querer. Não depende do seu consentimento, não. Para iminente perigo público, ele entra na propriedade particular que pode ser usada. A autoridade competente pode requisitar o uso, né? O uso da sua casa. Chega lá, papapá. Ei, vou usar a tua casa. Vice, eita, vai não. Vou. É para apagar um incêndio. Posso. Indenização ulterior. O que é ulterior? Anota aí. Depois. Pronto. Para facilitar. Depois. Caso haja dano, tá? Então, bora lá. O cara entrou na minha casa lá. Volta aqui para mim. O cara entrou na minha casa para apagar um incêndio no imóvel do lado. Aí ele entra na casa naquela agonia, arromba a porta, aí destrói a janela da minha casa para ter acesso ao muro da outra casa e apagar o incêndio. Ele causou um dano, né? Ele vai me indenizar? Vai. Mas você concorda comigo que ele não vai me indenizar lá na hora? O bombeiro ele não vai tirar o bolso dele, a carteira dele, aí eu vou te indenizar aqui na hora, previamente, como é no caso da desapropriação. Não. Ele vai me indenizar depois, caso haja dano, tá? Se não tiver dano, ele vai me indenizar? Não. Porque se não tem dano, não tenho o que indenizar. Concorda comigo que é uma lógica aí? Pronto. Avançando. O artigozinho lá da incisozinho lá da propriedade rural. A pequena propriedade rural, né, trabalhada pela família, ela não pode ser penhorada para débitos de sua atividade produtiva e condições melhores de financiamento, né? A lei deve dispor sobre formas de desenvolver essa propriedade. Então, a pequena, não é a grande, não é a média, tá? É a pequena propriedade rural, trabalhada pela família. Então, aqui não tem uso de empregados fixos, né? Maquinário, aquela coisa do agronegócio, tá, pessoal? Não confundir, não é agronegócio, não, é pequena propriedade rural. Ela não pode ser penhorada. O que é penhora, tá? Muita gente não é do curso de direito, penhora. Penhora é quando, por exemplo, eu tô devendo 5 mil reais a um colega meu, um exemplo, né? Eu tô devendo, graças a Deus eu não tô. Eu tô devendo 5 mil reais a um colega meu. Ele entra com um processo na justiça e aí eu sou condenado a pagar os 5 mil, não tenho os 5 mil. O que é que eu vou fazer? Ele vai executar, penhorar. Ele vai, por exemplo, ele vai pegar meu celular e vai tentar conseguir alguma coisa aqui até o valor, até o montante, tá? Mais ou menos isso para você entender. Ela não pode ser penhorada para débitos de sua atividade produtiva. Como assim? Se a dívida dessa pequena propriedade rural, ela for decorrente, por exemplo, o cara comprou semente para plantar. Aí ele tá em dívida por conta das sementes, ou ele comprou um reservatório de água para criação pequena de animais dele ali, né? Dessa sua atividade produtiva e não pagou. Eu vou penhorar a pequena propriedade do cara que é trabalhado em família para a subsistência dele por conta de uma dívida decorrente daquilo que ele faz? Não. Não. Agora, se a dívida, pessoal, não for decorrente de sua atividade produtiva, for uma dívida decorrente, por exemplo, de jogo de apostas, os bet, é o PixBet que tem aqui, é o dono da propriedade aqui, né? Ele tá lá apostando em jogos de azar, ele foi lá, financiou uma Hilux lá,
e ele está em dívida. Aí eu vou poder penhorar a propriedade dele. Por quê? Porque é só com débitos da atividade produtiva que eu não posso penhorar. Que é para estimular, inclusive, a agricultura de subsistência. Agora, dívidas alheias ao que eu faço na propriedade, aí não. Porque senão era bom demais, né? Eu tinha uma casa, uma única casa, propriedade rural, aí eu fazia dívida no meio do mundo, alheia a essa pequena propriedade rural, e eu jamais iria ser penhorado de nada, ia ficar devendo. Então, entendeu a lógica, né? Acho que ficou fácil agora. Avançando, avançando agora, literalmente, né? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Aqui, pessoal, é o cara que ele é autor de um livro, né? De uma obra, e aí ele tem o direito exclusivo de utilizar, publicar, fazer o que ele quer. Ora, se eu escrevo o livro é meu, eu publico se eu quiser, eu utilizo da forma como eu quiser, porque o autor sou eu, beleza? Exclusividade. Atenção, eu vou poder transmitir esse direito de usar, publicar, reproduzir essas obras quando eu morrer. Isso vai ser transmitido, já que está falando aqui que é exclusivo, é transmissível aos herdeiros, aos meus filhos, por exemplo. Agora, pelo tempo que a lei fixar, tá? Temporariamente. É temporariamente, tá? Avançando, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, tá? Para a utilização, bem como proteção de criações industriais, propriedade de marcas, papapá, papapá, que isso aqui não importa, tá? É, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, do país, tá? Exemplo, invenção industrial que revoluciona a criação de próteses para pessoas com deficiência no Brasil. Aí volta aí para mim. A gente acabou de falar que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização e em vida ele pode ou não publicar, utilizar e reproduzir essa obra. E aí vai ser transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, quando ele morre. Nesse inciso aqui que a gente está discutindo, a ideia é outra. São autores, pessoal, não é de qualquer coisa, não é de qualquer obra, como é no outro. É autores de inventos industriais. O que é isso? Eu coloquei um exemplo. Imagina o cara que ele faz uma invenção de uma prótese que é muito barata, que é justamente para as pessoas que têm deficiência no Brasil. Então, quer dizer, será que ele vai poder guardar isso para ele, para o resto da vida dele com exclusividade? Não, é isso que diz o inciso. Volta aí para a tela. Assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Então, não confunda alho com bugalho. Não confunda o inciso anterior com esse, tá? Literalmente aqui é interesse do país para o desenvolvimento tecnológico e econômico, inclusive social, que eu só deixe essa utilização desse invento industrial guardadinha com o autor por um tempo. Então, por um tempo ele vai ter a exclusividade, mas depois ele vai ter que patentear para que o Brasil possa, inclusive, ter acesso a essa tecnologia. Entendeu a lógica? Esses dois incisos aqui não são muito cobrados, mas eu coloquei porque, uma vez que caia, as bancas confundem esse inciso anterior com esse que eu estou falando aqui, beleza? Avançando. É garantido no Brasil direito à herança, então você tem direito à herança no Brasil, é constitucional, né? Marquei aqui porque isso aqui cai demais, tá? Cai demais, bora lá. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja favorável a lei pessoal do decujus. Guarda aí que eu vou comentar com vocês, tá? Guarda aí que a gente vai comentar no tópico de anotação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações. Olha aí o direito à informação de novo aparecendo aqui, pessoal, né? De seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Bora lá. Aqui é o famoso direito a acesso à informação, tá? Inclusive, a gente tem uma lei no Brasil, que é a Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, né? Lei de Acesso à Informação, famosa, inclusive cai. Não sei por que não caiu nesse, mas normalmente cai nos concursos, em todos os concursos, inclusive cai, não nesse. E aqui é o direito à informação. Então, quer dizer, eu tenho direito a ter do Estado informações. Tanto informações do meu interesse particular, como ele falei, como interesse coletivo. Por exemplo, eu vou lá, peticiono, eu quero saber exatamente o que é que o Ministério da Saúde está gastando e quanto é que ele está gastando em medicamento. Eu quero saber quanto
dinheiro o Ministério da Defesa está gastando com armamento nuclear, que não é o caso no Brasil, que não pode, armamento pesado aí, com tanque de guerra, seja lá o que for. Eu tenho direito a ter acesso a essas informações? Via de regra, sim. Vírgula. Salvo aquelas que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Olha aí. São as informações sigilosas. Eu usei o exemplo do Ministério da Defesa, não foi à toa, não. Normalmente, aquilo que o Ministério da Defesa compra, como caças, tanques de guerra, armamentos cada vez melhores, eles não divulgam o que é comprado e quanto foi comprado e onde foi comprado. Por quê? Porque é imprescindível que o Estado brasileiro resguarde essa informação. Ora, imagine se as facções criminosas descobrem quanto é, onde é que eles tiveram acesso, onde é que elas estão guardadas, né? Imagina o caos que seria. Então, não é toda informação que eu tenho acesso. Existem informações do Brasil que elas são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Elas não podem ser publicizadas. Poucas pessoas têm acesso a essas informações. Então, cuidado que não é plena. Não é um direito absoluto. Pode ser restringido, tá? Avançando as anotações em relação a esse inciso aqui, esse anterior aqui, que eu marquei. Sucessão de bens no estrangeiro, tá? Então, bora lá. Bora lá. O que é, só pra gente facilitar, né? Porque essa palavrinha aqui, ela é uma palavrinha que não é conhecida pela maioria de vocês. Gente, quando eu morro, bora lá. O cara morre. Eu não, né? Bora botar outro exemplo. Fulano morre, né? Morre. Vou botar aqui. Tá carinha triste. Fulano morre. Aí fulano deixou bens, bora lá. Fulano tinha uma casa, né? Fulano tinha uma casa. Tinha uma casa. Quando fulano morre, essa casa, via de regra, passa pra quem? Ora, se a companheira, o cônjuge, no caso aqui fulano masculino, a cônjuge estiver viva, vai pra ela. Pela lógica, né? É a minha companheira que vai ter acesso à minha casa. Se não tiver, vai pros filhos. Então essa lógica é a herança. É pra quem vai os meus bens quando eu morro. É isso que fala a sucessão. Então, como é a sucessão de bens do cara que ele é estrangeiro? Bora lá, Elon Musk. Elon Musk tem uma casa maravilhosa no Brasil. A casa está situada em Campina Grande, no estado da Paraíba. Tá lá. Aí Elon Musk tem uma companheira no Brasil e tem filhos no Brasil. Quem é que vai regular? Qual é a lei que vai regular a passagem dessa casa, desse bem, para esposa dele e para os filhos dele? É a lei dos Estados Unidos, porque ele é estrangeiro, né? Ele é americano nesse caso, ou é a lei brasileira? Pessoal, a sucessão de bens estrangeiros, só que situados no Brasil, pela lógica, vai ser aplicada a lei brasileira. Concorda comigo? Ora, se o bem está no Brasil, a lei vai ser aplicada à lei brasileira, né? Quais são os beneficiários prioritários? O cônjuge brasileiro e os filhos brasileiros. A gente está falando de pessoas, né? Os herdeiros necessários brasileiros. Não são os herdeiros de outro país, não. De lá, não. É os herdeiros do Brasil, tá? Dos bens situados no Brasil, tá? Exceção. Vai ser aplicada a lei pessoal dele, a lei do país dele, se ela for melhor para essas pessoas aqui. Então, bora lá. Não estou entendendo. Bora lá. Vai ser aplicada a lei brasileira aos bens que estejam situados no Brasil para o cônjuge, que é o companheiro, ou os filhos brasileiros. Lei brasileira. Salvo se a lei do país dele, no caso de Elon Musk, a lei dos Estados Unidos, for mais favorável, porque aqui é o princípio do que é mais favorável. Se a lei dos Estados Unidos for mais favorável do que a lei brasileira, aplica a lei americana, a lei do país estrangeiro, que é a lei pessoal. Por isso que o nome aqui é lei pessoal, tá? Do de cujos. O que é de cujos? É quem morre. A lei do país dele, do cara que morreu. Entendeu? Ficou fácil agora? Acho que sim, né? Beleza, pessoal? Avançando. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas, tá? Ou seja, leia-se gratuito. O direito de petição aos poderes públicos, direito de petição aos poderes públicos contra ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões,
né? Obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, tá? Antes de eu avançar, o que é que tá dizendo aqui? Volta para mim. Tá dizendo que todo mundo tem direito, todo mundo, rico, pobre, né? Estrangeiro, brasileiro, nordestino, gente que mora no sul, a todos, independentemente de taxa, ou seja, gratuito, a todos o quê? O direito de petição contra abuso de poder, então não pago para isso, eu posso requerer sem pagar, e a obtenção de certidões para defesa minha em processos judiciais ou administrativos, tá? Então, ficou claro, né? Avançando, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Aqui, pessoal, a gente chama de princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Toda lesão a direito, toda ameaça a direito, eu posso questionar, eu posso buscar os meus direitos no Poder Judiciário, tá? Então, qualquer ameaça, lesão, eu posso ir para o Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Beleza? Tranquilo? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Então, a gente tem direito no Brasil, pessoal, a direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Por exemplo, eu, em um processo judicial, transitado em julgado, tenho o direito de receber de fulano de tal que está me devendo 5 mil reais. Aí vem uma lei depois dizendo que eu não vou ter direito. Não pode. Porque essa lei não pode afrontar a coisa julgada. O direito adquirido que eu tenho, né? E o ato jurídico perfeito. Aqui é para dar segurança jurídica, para dar segurança às pessoas, tá? Contra ilegalidades. Beleza? Não haverá juiz ou tribunal de exceção, pessoal. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Que é isso? No Brasil, não existe tribunais, juízes que são escolhidos para lhe julgar. Quando um juiz, um tribunal, ele vem lhe julgar no Brasil, que todos nós estamos submetidos a, enfim, estarmos litigando perante o Poder Judiciário, aquele juiz ele já vai ter passado em concurso público há muito tempo. O tribunal já está estabelecido, né? Existe uma composição colegiada, né? E não vai ser escolhido um juiz para você por quem você é. A ação, o processo, ele vai ser distribuído, como a gente fala. Vai cair na mão de algum juiz. Nem eles sabem quem são, nem a gente sabe quem é. Beleza? Para evitar justamente o quê? Que alguém escolha um juiz que não gosta de mim. Beleza? Tranquilidade aí. Então, não haverá juiz ao tribunal de exceção. Beleza. Existe exceção para esse inciso? Não. Não existe exceção a esse inciso. Beleza? Não existe juiz ou tribunal de exceção no Brasil. Existia antes, e por isso que o Constituinte foi inteligente em colocar esse inciso, existia antes quando? Na ditadura militar e em períodos da monarquia. Então, pela lógica, não pode existir em um Estado democrático de direito. Beleza? Avançando. É reconhecida a instituição do júri, olha aí, o júri, com a organização que a lei lhe der. Assegurados, bora lá. Os princípios do júri. Prestem atenção. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e a competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Bora lá. Vamos anotar com paciência. Pessoal, o que é júri? Volta aqui para mim para eu explicar para tu uma coisa simples. O que é júri? Júri é um conjunto de 7 pessoas do povo, povão, não é juiz não, é povão, é seu José, fulano de tal da feira, é Maria que é jornalista, é Beltrano que é policial militar. 7 pessoas do povo vão me julgar por um crime que eu cometi. Qual é o crime necessariamente que eu tenho que ter cometido? Crime doloso contra a vida. Via de regra, homicídio. Você já deve ter visto um júri que é um cara que matou fulano de tal. Aí quem julga ele? 7 pessoas do povo, tá? Então o júri é isso, só para você ter uma noção. Quais são os princípios do júri que estão na Constituição? Plenitude da defesa. Pessoal, plenitude é uma coisa, ampla defesa é outra. O que é plenitude da defesa?
O cara lá, o réu, ele vai poder se defender da maneira mais plena, ampla e livre possível. Ele vai poder usar prova pericial, ele vai poder gritar, ele vai poder se defender lá, falar, ele vai poder chorar, ele vai poder arguir qualquer tese que ele queira. Ele vai poder, inclusive, usar carta psicografada. Carta psicografada é uma carta que supostamente algumas pessoas acreditam, né? De uma religião específica, que fulano de tal que já morreu escreveu pra mim, dizendo, foi não, não foi ele não que matou não. Eu posso usar carta psicografada? Posso. Tem jurisprudência do Supremo sobre isso. Por quê? Porque é plena a defesa. Plena é uma coisa, ampla defesa é outra. Ampla defesa é o que acontece com a gente via de regra no processo judicial. Eu não posso no processo judicial chegar e dizer, olha, a prova de que eu não devo a fulano de tal é que minha avó que já morreu escreveu uma carta psicografada dizendo que não morreu. Por quê? Porque a defesa aqui é ampla, não é plena. Plena é absoluta. Pode quase tudo, né? Tudo não. Pode quase tudo de maneira muito plena. Agora, ampla, não. Cuidado, que fala lá, é princípio, são assegurados no júri. Ampla defesa. Não, é plenitude da defesa. Beleza? Sigilo das votações pela lógica, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Imagina lá, Fernandinho Beiramar, né? Chefe de facção criminosa. Ele cometeu o mandante de um crime de homicídio. Aí vai lá, eu, Gabriel, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, julgar Fernandinho Beiramar. Pessoal, pelo amor de Deus, imagina se não fosse sigiloso a votação. Se ele soubesse que eu votei pra condenar ele. O que é que, não ia, o que é que ia acontecer comigo? Eu ia morrer, pela lógica, né? Então, sigilo da votação, beleza? Soberania dos veredictos. O que os jurados decidirem, assim será. Os jurados, pessoal, não estão obrigados a fundamentar as decisões. Os jurados não estão obrigados a acatar as teses do advogado, não estão obrigados a acatar a tese do Ministério Público, por mais absurdo que possa ser a decisão. Por quê? Porque é soberano os veredictos. Eu posso condenar fulano de tal, mesmo que aparentemente a prova dos autos não aparente que ele é o culpado. Como eu posso absolvê-lo quando a prova dos autos aparentemente indique que é ele o culpado? Isso é o que diz a Constituição. Na lei, a gente tem algumas exceções, mas não interessa. É o Código de Processo Penal, não é aqui. Aqui, saiba que é a soberania dos veredictos, beleza? E D. Competência. O que é que o júri vai julgar? Julgamento de crimes dolosos contra a vida. Pessoal, que danado é crime doloso? Eu coloquei até aí, culposo não, né? Volta aqui pra mim. Crime doloso é aquele que eu tenho a intenção de matar. Tu já deve ter ouvido isso, né? Num jornal aí da tua casa, 8 horas da manhã, acordando tarde, né? Tá acordando tarde. Aí fala, fulano de tal cometeu crime doloso contra a vida de Beltrano. O que é isso? Ele tinha intenção de matar. É só dizer assim, a competência pra jogar os crimes em que o cara tinha intenção de matar o outro contra a vida. Entendeu? Beleza. O júri julga crimes dolosos contra a vida. E os crimes culposos? Eu tava lá dirigindo meu carro sem querer, por negligência, imprudência, imperícia, eu atropelo fulano de tal. Eu vou ser julgado pelo júri? Não. Eu vou ser julgado por um juiz togado. O juiz. Entendeu aí, pessoal? Então atentem-se aí para crimes dolosos. É só crimes dolosos contra a vida. Culposos não. Então atenta aí para a linha A e atenta aí para a linha D, porque são as maiores pegadinhas de banco e eu acho que eu coloquei questões em relação a isso, tá? Vamos para as questões, graças a Deus. Graças a Deus chegamos em 38 incisos, que é metade do artigo 5º, que é o meu compromisso com você, né, hoje, nessa aula de hoje. Juntando com a aula passada, a gente chegou à metade do artigo 5º. Então a gente já percorreu 50% de tudo quanto é mais importante do direito constitucional. A gente vai resolver agora questões da IBFC e da banca do seu concurso mais atualizada possível, 2024, tá? Eu adaptei as questões quando eu verifiquei que existia alguma coisa que um nível médio, que é o grau de escolaridade exigido para o seu concurso, poderia não ser possível responder a questão. Então, eu adaptei, mas mantive a ideia da banca IBFC, tá? Adaptei só algumas palavras para facilitar para você, conforme a banca exige. Bora lá. Considerando que dispõe a Constituição, marque verdadeiro ou falso. Bora lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Beleza. Inclusive, eu lembro que eu anotei no slide isso aqui, né? Lei, né? É o princípio da legalidade. Então, verdade. Verdade.
Haverá juiz ou tribunal de exceção em caso de guerra declarada. Pessoal, eu deixei muito claro para vocês que no Brasil não existe exceção para juiz ou tribunal de exceção, mesmo em caso de guerra declarada, mesmo no caso do cara que ele é acusado de cometer um genocídio, um tráfico de drogas, até Fernandinho Beiramar, o chefe do PCC no Brasil, ele vai ser julgado por um juiz conforme dita a lei e a Constituição, tá? Beleza? Tranquilidade? Avançando. Então aqui era só para marcar, nesse caso aqui, essas duas alternativas, tá? VF, beleza? Avançando. Segunda questão. De acordo com as disposições da Constituição Federal, marque VOF. Bora lá. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Verdade. Lembra que a gente falou do exemplo do presídio? Da galera que vai lá evangelizar no presídio? Pronto, tá aqui, né? Caiu para você. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. Verdadeiro. Lembra que eu falei que isso é muito comum em eleição, direito de resposta? Eu quero direito de resposta. Fulano de tal falou mal, fake news em mim. Então eu tenho direito de resposta, tá? É isso aí. É livre a manifestação do pensamento, sendo fomentado o anonimato. Eita, meu Deus, que danado é fomentado. Gente, pessoal, galera, povo, concurseiro. Fomentado é incentivado. Não, é vedado. Vedado, é proibido o anonimato no Brasil. Se você quiser falar qualquer coisa, você até pode, né? Agora você vai ter que dar sua cara a tapa, tá? Vedado, anonimato. Então essa aqui é falsa. Então, nosso gabarito é VVF. Bora procurar aí. VVF. Pronto, é D. Achei. D de Deus, né? Bora lá. 3. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, assinala a alternativa correta. Sempre atenção, tá? Atenção na IBFC, porque às vezes ela pede a incorreta. Tem que olhar se é a correta, tá? Bora lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sendo possível a discriminação salarial no trabalho em qualquer hipótese. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Acho que essa aqui é auto-evidente que ela está errada. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Artigo 5º, inciso 1º da Constituição. Foi o primeiro inciso que a gente estudou, tá? Então essa daqui tá errada. Bora lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de solicitação da autoridade superior. Gente, em virtude de lei. Eu marquei lá no slide, marquei na questão anterior que a gente acabou de resolver, tá? Princípio da legalidade, tá? C. É possível a tortura e tratamento desumano ou degradante nos casos previstos em lei. Não, não pode ter tortura e tratamento em nenhuma hipótese no Brasil. Nenhuma. Nenhuma. Nem mesmo o cara de mais alta periculosidade no Brasil, ele vai ser torturado, ou pelo menos não deveria, tá? É o que diz a Constituição. Então, é possível? Não, não é possível. Só pode ser D, né? Vou marcar aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Lembra que eu falei que eu não ia tratar do artigo 5º caput, porque eu ia colocar uma questão para a gente falar sobre ele. Pronto, tá aqui, pessoal. Esse artigo 5º é o famoso artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e propriedade. Vê aí. Pronto. É o artigo 5º, é o famoso artigo 5º cabeça. Não cai muito, né? Porque não tem muito como confundir você aqui. E por isso que eu trabalhei já no inciso 1º do artigo 5º, tá? Então, tá aqui. Lição dada é lição estudada, viu? Tá aqui, o artigo 5º é esse aqui, tá correto, beleza? Memoriza aí, vamos avançar. Questão 4. Analise. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Exatamente, pessoal. Certinho, né? Pelo menos eu não verifiquei a priori aqui nenhuma pegadinha. Qualquer coisa a gente analisa as alternativas, mas acho que não. Tá aqui, tá? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, de comunicações telefônicas, salvo no primeiro caso. É no primeiro ou é no último? É no último, né? É em comunicações telefônicas que a gente vai ter as exceções. Então aqui já tá errado, tá? Ó. O último caso por ordem judicial, de fato, né? Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, que é
investigação criminal ou instrução processual penal. Lembra que eu falei do caso civil que não pode? Não pode, tá? Então anota aí. Então essa tá errada, beleza? 3. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade competente. Olha, quando eu falo para você que as questões. Essa daqui eu não adaptei, não, tá? É exatamente isso que caiu na banca. As questões, elas caem exatamente aquilo que a gente orientou. Não é exigida prévia autorização, pessoal. É prévio aviso. Tá errado aqui. E eu anotei isso em vermelho no final do slide lá. Então você só erra isso aqui se você não estiver prestando atenção. Entendeu? Então anote aí. Não é necessária autorização, só aviso. 4. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Beleza. Exigindo-se, no último caso, que é a suspensão, o trânsito em julgado não é no último caso, é no primeiro, tá? Olha aí, ó. Enquanto no inciso segundo, na alternativa, no item 2 aqui, era no último caso, neste aqui é no primeiro caso. Tá vendo como é por isso que você confunde às vezes e você tem que ter atenção às anotações que a gente faz. Então, elas só podem ser compulsoriamente dissolvidas com trânsito em julgado e suspensa com a decisão judicial normal, sem trânsito em julgado. Por isso que fala exigindo-se no último caso, não é no último, é no primeiro. O primeiro quem? Compulsoriamente dissolvidas. Entendeu? Anota aí. E item 5. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa, de fato, e prévia, né, indenização em dinheiro, de fato, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, certinho, né? Questão correta. Itens 1 e 5 estão corretos. Já achei aqui a alternativa D. D de Deus de novo, graças a Deus, né? Tudo certo aí na sua vida, então vamos lá. Questão 5. Analise. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, sem exceções. Tem exceções, né? Flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou por ordem judicial durante o dia, para cumprimento de mandado de prisão, por exemplo, né? Eu dei esse exemplo, estou falando aqui só para você associar, tá? Ordem judicial durante o dia, tá? Tá errada. 2. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Certinho. Tranquilidade aí, né? Bem simples. 3. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Certinho. Certinho mesmo. Então, itens 2 e 3 estão corretos, né? Aquela pedra das corretas, né? Lembrar de prestar atenção. Então, D. Ou C, né? Nesse caso, C. Tá? 2 e 3. Beleza? A 1 tá errado. 6. Adaptada, tá? Só para você julgar como V ou F. Bora lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e vedada, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Peraí. É vedado a proteção aos locais de culto e liturgias? Não. Pelo contrário. O poder o Estado vai proteger os cultos, os locais de cultos e as suas liturgias. Inclusive, pessoal, não é o ramo de vocês, né? Mas existem crimes no Código Penal quando o cara, ele tá lá interferindo num culto. Por exemplo, eu tô lá assistindo o culto na igreja tal, na igreja católica, evangélica, seja lá qual for. Aí vem um cara perturbar lá. É crime. Não pode, tá? Beleza? Bora lá. Nas entidades civis e militares de internação coletiva é vedada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa, uma vez que o Estado é laico, nada a ver. Eu posso sim, não é vedado não. Eu posso ir lá evangelizar, lá na internação coletiva, entidade civil e militar, tá? Lembra que a gente deu esse exemplo? Pronto. Então isso aqui tá falso, tá? Isso aqui tá falso. A primeira também, isso. A primeira também. Marquei aqui, pensei uma coisa, falei outra. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício, né? E vedada na forma da lei a proteção. Não é vedado, tá? É justamente estimulado. Então tá falsa, tá? Não é vedado. Deixa eu só marcar aqui, tá? Beleza? É livre, portanto, até agora as duas estão incorretas. Bora lá. É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença de fato. É livre.
certo? Então, F, F, V, para você ver, né, como um itemzinho, às vezes você sabe a resposta, você pensa uma coisa e pode marcar errado se você não prestar atenção, não voltar seus olhos e dar uma revisada aí, beleza? 7. No que se refere aos direitos e garantias, VOF. Bora lá. A função social da propriedade é prevista expressamente na Constituição Federal. A gente viu isso, né? A gente viu isso, beleza? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa, de fato, prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição, de fato, né? Certinho. No caso de iminente perigo público, caso do bombeiro lá, lembra lá. A autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, né? De fato, lembra? Ulterior é posterior, depois. Mesmo que não haja dano, não. Aí não. Mesmo que tem que haver dano, né? No caso de haver dano. Então tá errado aqui, tá? Essa aqui tá falsa. Beleza? Eu acho que essa aqui não é de alternativa. Bora ver. É não. Pronto. E a questão final, né? Eu coloquei, se eu não me engano, várias alternativas aí pra gente classificar como verdadeiro ou falso. Alternativas tiradas da banca IBFC, tá? Sobre o tema, propriedade e sua interpretação, tal, VOF. Bora lá. A utilização, publicação ou reprodução de obras intelectuais são direitos personalíssimos dos respectivos autores, não sendo passível de transmissão aos herdeiros. Falso. A gente viu, pessoal, que o direito autoral ele é exclusividade em vida, mas ele pode ser transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Lembra que a gente fez a distinção lá? Então aqui tá errado, tá? Não sendo possível, tá errado. Ó. Tá errado, falso. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade, interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro e em títulos da dívida pública. Falso. Só em dinheiro. Senão o Estado ia dar calote, né? Só ia pagar 10 anos depois ou 20 anos. Quando é título da dívida agrária, 20 anos depois. Quando é título da dívida pública, 10 anos depois. Aí não dá, né? Tem que pagar na hora, meu irmão. Então, falso. No caso de iminente perigo público, de novo, bombeiro. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Certinho, né? Aí, certinho. Verdadeiro, né? Bora lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, mesmo que as invoque para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e se recuse. Então tá errado já, né? Porque, salvo, né? Se o cara invocar o que ele crê para não cumprir a obrigação legal e ainda assim recusar também prestação alternativa, aí não tem como, né? Falso. E eu dei esse exemplo, eu lembro. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, isso. E as associações só poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Olha que questão maravilhosa, né? De fato, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Isso. Agora, as associações só poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado negativo. Suspensa só exige o quê, pessoal? Decisão, lembra? Para ser compulsoriamente dissolvida, aí sim, trânsito em julgado. Para ser suspenso, só decisão. Então tá falso aí. Beleza? A obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal é um direito fundamental assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas. Perfeito, certinho. E o direito de petição em órgãos públicos também, tá? Contra a ilegalidade e abuso de poder. No júri, olha o júri. É assegurada a plenitude da defesa, certo?